O medo é uma resposta natural do ser humano, pois temer alguma coisa nos ajuda a ficar longe do perigo. E ainda que algumas pessoas não admitam, todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas existem casos que alguns indivíduos desenvolvem medos de coisas tão bobas que a maioria chamam de medos desnecessários e estúpidos. Se você é um desses casos, a boa notícia é que a ciência conseguiu explicar algumas dessas fobias incomuns. Então fique ligado, pois agora vamos desvendar a causa de alguns medos mais estranhos. Está preparado? 6 medos sem noção que a ciência explica. Filmes de terror como Chuck e o Brinquedo Assassino e Annabelle deixaram muita gente com um trauma de bonecos. Algo fácil de entender pela aparência assustadora e toda a atmosfera de medo que os filmes criaram. Mas algumas pessoas sentem medo de qualquer tipo de boneca, até aquelas mais adoráveis. Algo considerado incomum, mas que possui uma explicação científica. Acontece que nosso processo de evolução deixou um mecanismo no nosso cérebro para nos proteger. Esse mecanismo instintivo é a chamada pareidolia, nossa capacidade de reconhecer rostos humanos em lugares aleatórios. E como as bonecas, nosso cérebro apresenta uma certa dificuldade para definir o que é aquele rosto artificial que parece real. Por isso, algumas pessoas acabam sentindo uma estranheza, principalmente nas bonecas mais realistas. Logo, o que podemos concluir é que a reação de medo que alguns sentem diante de bonecas nada mais é que um instinto humano falando mais alto. Medo de palhaços. Ter medo de palhaço pode parecer algo bobo, mas cada vez mais crianças e adultos mostram sofrer desse mal chamado de courofobia. Mas o que pode fazer alguém ter medo de algo que teoricamente nos faz rir? A ciência responde. Em 2008, um estudo britânico observou alas infantis de hospitais que tinham imagens de palhaços e constatou que as crianças sentiam desconforto com o tema das imagens, ainda não fossem assustadoras. A conclusão foi que esse desconforto acontece porque nosso cérebro define a figura do palhaço como problemática, já que mesmo que não usem máscara, apresentam expressões fixas e não naturais. E isso afeta nosso subconsciente. Esse enigma de não conhecer as reais emoções e intenções do palhaço associado às roupas exageradas que, apesar de engraçadas, vão contra o que achamos aceitável e cria um bug que leva algumas pessoas a manifestarem reações de aversão e medo. Medo de cobras e aranhas. Algumas pessoas que vivem nas zonas urbanas, estranhamente, têm um medo incomum de cobras e aracnídeos. Mas graças à ciência, isso pode ser entendido. Nossos ancestrais primitivos passaram por maus bocados vivendo na natureza. Eram predadores por todos os lados, e aranhas e cobras também estavam incluídas entre essas ameaças. Por isso, para alguns até hoje, ver esses bichos é um sinal alarmante de perigo próximo. Estudos já mostraram que bebês de 7 meses associam cobras ao medo, por isso até adultos podem temer cobras e aranhas. Isso tudo é fruto de experiências ruins com esses animais, pois a seleção natural tratou de preservar o instinto de fugir diante de qualquer animal que consideramos ameaça. Felizmente, esse medo foi de grande importância, pois permitiu nossos antepassados viverem por mais tempo, alcançando níveis de evolução que desfrutamos até hoje. A aversão a alimentos. Esse não se trata de um medo, mas algumas pessoas possuem repulsão exagerada por determinados alimentos, algo que alguns até chamam de ódio declaradamente. Foi o que aconteceu com o presidente George W. Bush, que em 1990, segundo o New York Times, baniu brócolis da Força Aérea Oficial. Mas o que muita gente não sabe é que toda essa antipatia por alimento pode ser fruto de experiências vividas no útero. O fato de preferirmos algumas comidas e outras não é explicado por um componente evolutivo. Por isso, as comidas gordurosas e doces são as mais amadas, já que essas são associadas a açúcar e mais energia, enquanto que comidas amargas são detestadas por estarem associadas a coisas tóxicas e nocivas. Mas além desse componente, outra coisa que influencia nossos gostos é a nossa fase fetal, pois nessa fase da vida nos alimentamos do líquido amniótico, que contém vestígios da dieta de nossa mãe. O que sua mãe evitava enquanto estava grávida pode ter se tornado aquela coisa que até hoje você não gosta de comer. Tripofobia. Medo de muitos buracos próximos.
Você sentiu um desconforto? Uma sensação ruim? Então você pode sofrer de um medo chamado tripofobia, que basicamente é um transtorno que faz o indivíduo ter medo de muitos buracos próximos um dos outros. Esse sim é um tipo de medo que pouca gente leva a sério. Mas, ao que tudo indica, é um problema real que tem justificativa. Assim como o medo de aranhas e cobras, a causa da tripofobia pode estar relacionada a fatos vividos por nossos ancestrais, pois num passado distante, seres humanos costumavam se aventurar no mar e nessas ocasiões se deparavam com criaturas ameaçadoras, como o polvo de anéis azuis, um ser muito tóxico com um veneno letal. Então, a partir de testes científicos, descobriram que as pessoas com tripofobia reagem mais com imagens de alto contraste em frequência de médio porte. Isso pode demonstrar uma associação com seres que possuem essas características, como é o caso do polvo citado. Mais uma vez, esse medo nada mais é que um presente repassado por seres que vieram antes de nós, a aversão a sons. Por incrível que pareça, existem até alguns determinados sons que despertam um grande desconforto. E não pense que é frescura, pois o simples ato de arranhar um quadro negro pode causar irritação incomum em algumas pessoas. Mas você sabe por que esse e outros sons podem incomodar tanto? De acordo com alguns estudos, a faixa exata em que sons podem ser dolorosos para os humanos é de 2.000 a 4.000 Hz. Esse desconforto acontece por uma vulnerabilidade na construção de nosso ouvido, pois dentro do ouvido humano, barulhos desta gama são amplificados, e o resultado vai além de um simples desconforto psicológico. Barulhos podem nos afetar fisicamente, até disparando nossa pressão arterial e frequência cardíaca. Por que diabos nossos corpos fariam isso conosco? Bem, pensa-se que esta reação pode ter evoluído para nos colocar em alerta para sons como um bebê chorando ou alguém gritando por ajuda. Valeu, pessoal! Essa foi mais uma participação do canal Arquivo Y aqui no Tô Ligado. E não esquece, visite o nosso canal e se inscreve.